Olá a todos! Esse é o nosso segundo episódio da série Conversas de Fundos e a gente está aqui para falar hoje de investimentos globais. Olá, meu nome é Carolina Dorta, eu trabalho no time comercial do Pátria e me relaciono aqui com os clientes, principalmente no Brasil. Eu tô aqui hoje com a minha xará. Vai ficar muito mais fácil hoje, tá, gente? Duas Caróis. Meu nome é Carol Oliveira e eu trabalho na área de produtos aqui do Pátria. E hoje a gente vai falar de investimentos alternativos globais. Quem está vendo a gente falar deve estar se perguntando, né, Carol? O que o Pátria, que é uma companhia que fez a sua história essencialmente fazendo gestão de fundos alternativos na América Latina, está falando hoje sobre investimentos alternativos globais? Com certeza, Carol. Eu acho que gestora brasileira falando de investimento global, ninguém está entendendo nada. Então, deixa a gente explicar para vocês. O Pátria tem 36 anos de história. A gente começou basicamente trazendo investidores estrangeiros para investir aqui no Brasil, depois América Latina. Trouxemos também investidores brasileiros para investir no Brasil e agora a gente está fazendo mais um novo movimento com uma aquisição ela começou no segundo semestre do ano passado, ela foi concluída em abril desse ano de uma gestora, na verdade de um braço de uma gestora chamada Aberdeen, que cuida de investimentos alternativos focados na Europa e também nos Estados Unidos. E com essa aquisição, a gente quer fazer o movimento de levar clientes brasileiros para investir em investimentos alternativos globais. E a Carol, primeira pergunta, por que a gente deveria investir fora do nosso amado Brasil, né? Sim. Existe uma máxima, né, Carol? Muitas das pessoas que estão assistindo a gente devem saber dessa máxima, mas existe uma máxima no mundo de investimentos que é que não existe almoço grátis no mercado. Só existe um almoço grátis, aliás, no mercado, que é a diversificação. A diversificação de um portfólio de investimentos é a única forma de fato, melhorar a relação risco-retorno desse portfólio e aí ter mais retornos mais ajustados a risco. A gente vai falar aqui de algumas camadas de diversificação. Uma primeira camada é investimentos alternativos. O que são investimentos alternativos? São investimentos que não são tradicionais, que não são aqueles tradicionais que a gente encontra facilmente na bolsa, como ações, né, como papéis listados. Então, esses são investimentos alternativos, são ativos privados, imóveis, investimentos em infraestrutura, crédito privado estruturado, esse tipo de ativo. Então, esse tipo de ativo naturalmente já traz uma diversificação para o investidor. E aí, muitos dos investidores naturalmente acessam esse tipo de investimento aqui na própria região em que conhecem, ativos que conhecem, regiões aqui que conhecem. Um segundo nível de diversificação é fazer esse tipo de alocação fora do mercado local, em mercados como, por exemplo, mercados desenvolvidos, como os Estados Unidos e a Europa. Isso adiciona um segundo nível de diversificação. E aí, Carol, acho que a gente pode também contar um pouco da diversificação de moedas. Com certeza. Eu acho que quando você escolhe investir no exterior, seja por um veículo aqui no Brasil, alguma estrutura de acesso no Brasil, você não vai tirar seu dinheiro do país, ou você pode também tirar o seu dinheiro do país e investir diretamente. Mas você tem também uma segunda escolha a fazer. Eu vou ter a variação da moeda estrangeira comigo ou não? Quando a gente tem a variação da moeda estrangeira, ou seja, o retorno que você vai ter no final é o retorno da classe de ativos mais a variação da moeda estrangeira, você está dizendo que você não tem proteção cambial, você vai não ter o hedge cambial. E quando você não está exposto à oscilação da moeda estrangeira, por exemplo, gente, dólar sobe, dólar cai, dólar vai para um lado, vai para o outro, e você não quer estar exposto a isso, você tem uma proteção cambial que se chama hedge cambial. Então, o investidor ele tem dois jeitos de investir, né? Ele pode escolher ter essa exposição e pode escolher não ter essa exposição. Quando ele resolve fazer essa escolha de estar exposto, ele também tem mais uma camada de diversificação, que é estar exposto a uma moeda de uma outra geografia. Então, são vários tipos de diversificação quando você escolhe, né, fazer o investimento alternativo global. E qual que é o papel do Pátria em tudo isso que a Carol está trazendo para a gente? Quando a gente fala que o investidor vai acessar uma solução de um jeito ou vai acessar uma solução de outro jeito, quem está trazendo essas soluções para o mercado, na maioria das vezes, são gestoras de investimento, como o Pátria é.
E a gente pretende fazer isso agora, ajudando os nossos investidores locais a investir fora da região, seja através de soluções proprietárias, como esse braço da Aberdeen, que a gente adquiriu e fechou a transação agora há algumas semanas, como através de parcerias, que a gente vai firmar em outros mercados para ajudar os nossos investidores a acessar uma gama cada vez maior de investimentos. Acho que quem conhece um pouquinho mais o Pátria, tem uma frase que a gente brinca, né? Ela tá em inglês, mas ela chama boots on the ground, que é você ter o pé, né, naquele canteiro da obra, você entender o que a operação está fazendo. A gente tem participação nas nossas investidas, estamos lá. Os funcionários, eles não ficam só nos escritórios do Pátria. E é a mesma coisa aqui quando a gente está falando, né, do investimento alternativo global. A gente está trazendo os melhores gestores, os melhores times de investimento do mundo para que eles estejam lá acompanhando seus investimentos e investindo para você. E você continua sendo bom naquilo que você faz. Você não precisa saber o que está acontecendo no processo eleitoral da Ásia ou o que está acontecendo com a inflação dos Estados Unidos. A gente tem profissionais dedicados para olhar isso para você. Por exemplo, esse time que a gente está trazendo agora para cá são cerca de 50 profissionais. Destes, a gente estima que são cerca de 25 profissionais de investimento. E eles têm mais de 25 anos de história fazendo gestão desse tipo de solução de investimento. Explicando um pouco mais no detalhe do que se tratam essas soluções de investimento das quais eles fazem gestão. Essas são soluções de alocação indireta em deals de private equity. Basicamente, o que eles fazem é, eles têm relacionamento com mais de 250 gestores de private equity na Europa e nos Estados Unidos, principalmente. E o que eles fazem é montar carteiras de private equity especializadas no nicho de mercado que chama mid-market, que é um segmento de companhias. E eles fazem isso através de soluções no mercado primário, que é quando um fundo de private equity está captando no mercado e você vai lá e faz a alocação, isso é fazer uma alocação no primário. Ou no secundário, que é quando alguém já fez essa alocação no passado e deseja vender essa posição para um outro investidor. Esse time também é especializado em fazer compra dessas carteiras no secundário. Ou através de co-investimentos. Todo esse relacionamento com os gestores nesses mercados que eu citei trazem uma série de oportunidades de co-investimentos em ativos específicos que eles estão levando para as carteiras ou também levando para parceiros no mercado para poderem alocar. Isso tem uma série de vantagens para os investidores. E é um time muito especializado nisso. Então, acho que no começo do vídeo, quando a Carol falou o que o brasileiro está falando de investimento alternativo global, a gente consegue ter propriedade para falar sobre isso, porque, de fato, a gente tem gente lá fazendo isso, né, para a gente. Então, eu acho que traz uma propriedade e a gente se sente confiante para falar disso nesse momento. Eu tive um chefe, gente, que falava que você quer saber o que vai acontecer no futuro, é só você pegar um avião e ir em determinadas geografias. Eu acho que para o investimento alternativo também se aplica aqui, né, Carol? A gente teve juros muito elevados. Por um período de tempo, eles caíram e foram para patamares bem baixos, o que motivou o investidor brasileiro a entender um pouco mais do que era esse tal, né, do investimento alternativo. Mas em comparação com outros países, como, por exemplo, os próprios Estados Unidos, a gente vê que a gente ainda tem muito a aprender e importar aqui de soluções. Então, eu acho que pensando no investimento global, né, Carol, a gente consegue também trazer novidades, setores, estratégias que a gente não tem aqui na geografia brasileira. Exatamente. E aí é uma forma de novo, trazer diversificação para o seu portfólio, de uma forma que no mercado local, infelizmente, a gente ainda não consegue fazer. Daqui a 15, 20 anos a gente vai conseguir fazer, nosso mercado vai continuar se desenvolvendo. A gente está aqui prestando esse papel, né, tentando também desenvolver a indústria local, adquirindo também as melhores práticas do que a gente enxerga lá fora. Eu acho que a gente falou bastante, né, gente? Falamos bastante empolgadas, mas basicamente esse braço da Aberdeen que a gente fez o processo de aquisição recentemente é um braço de mais de 50 profissionais e também cerca de 50 bilhões de gestão de ativos. Então, é bem grande, é bem representativo e ajuda bastante a trazer muitas soluções de conhecimento e de investimento para os clientes brasileiros. A gente está muito feliz, muito empolgado de participar e ajudar os nossos investidores nessa jornada de diversificação e de investimento em alternativos fora aqui do país. A gente está à disposição para ajudar os nossos investidores com o que eles precisarem nessas soluções. E a gente ainda vai falar bastante disso nessa coluna aqui de conversas de fundos focado nesse tipo de investimento. Queria agradecer a todo mundo que esteve com a gente aqui nesse vídeo até o momento.
Gente, foi um prazer participar novamente. Acho que agora é só vocês sempre se conectarem no YouTube do Pátria e assistirem os vídeos que a gente vem soltando recorrentemente sobre os nossos investimentos alternativos. A gente vai falar de bastante coisa.